BMC News Brazilian Week 2026. O Brasil no radar do capital global. Oferecimento Sistema Indústria. A indústria cria, a indústria é mais Brasil. Apoio SoftBank. O ambiente está super favorável, né? O Brasil está num momento super positivo, né? Mesmo com todo esse conflito geopolítico, a gente está num lugar muito privilegiado. Então, acho que as previsões são sempre positivas, né? Quando a gente olha de investimentos estrangeiros no Brasil, por conta disso que eu te comentei, e quando a gente olha também dos clientes querendo fazer investimento em outros lugares do Brasil para diversificar suas carteiras. Então, hoje, a gente tem altos volumes de investidores fazendo investimentos em produtos financeiros aqui nos Estados Unidos, e muito do porquê que a gente está aqui nessa semana, para tentar cada vez mais fomentar esses produtos para os clientes e com que eles façam mais investimentos e diversifiquem suas carteiras aqui. E quando a gente olha para o cenário brasileiro, né, a gente, em meio até a um cenário eleitoral um pouco polarizado e toda essa discussão, isso tem trazido algum tipo de impacto na percepção do investidor, na sua visão? Não tem. A gente entende que tem dois momentos esse ano, né? Tem eleição nos Estados Unidos, tem eleição no Brasil, mas como a gente está nesse momento super favorável, eu acho que independente do governo que for eleito, a gente vai continuar tendo esse momento e surfando essa onda. Então, quando a gente olha os investimentos internacionais vindo para o Brasil, está crescendo absurdamente, justamente por conta de como a gente está hoje bem posicionado politicamente e inclusive em relação a commodities e metais preciosos e tudo mais. Então, acho que não tem grandes efeitos, não. Acho que é continuar um pouco do que a gente está vivendo, obviamente com bastante oportunidade para o crescimento do país, porque a gente enxerga que tem oportunidade de crescimento absurdas aqui. Acho que de alguns anos para cá isso mudou um pouco, né? Antes era muito sobre crescimento exponencial e isso passou a ser um mix entre crescimento e rentabilidade. Então, a Nomad, por exemplo, é uma empresa que tem 6 anos de vida, operando em volumes depois de pandemia, porque é um business que começou ali com viagem, então tem 4 anos. A gente é cash flow positivo, a gente está com EBITDA positivo. Então, acho que as empresas e scale-ups como o Nomad estão se preocupando muito mais com essa história também de rentabilidade, né? Então, não adianta você só crescer sem ter a rentabilidade. Mas também o crescimento é super importante, dado, né, o contexto da companhia, dado o mercado como um todo, e não é à toa que a gente cresceu 90% o número de clientes nos últimos 2 anos, e a nossa tendência é essa, né? O objetivo para o final do ano é ter 5 milhões de clientes. A gente fechou o ano passado com 3,8 milhões. Então, quando você olha todas as empresas desse setor, eu acho que é um pouco disso, né? É um momento favorável para a gente, mas com essa responsabilidade entre crescer e garantir rentabilidade para os acionistas. Essa possibilidade é interessante porque a gente tem ouvido bastante, principalmente nessas empresas de crescimento, né, a relação do CAPEX com a expansão e a rentabilidade, o retorno para o investidor. Esse é um ponto que está sendo muito discutido e muito sensível nesse momento? Sempre foi, né? Principalmente depois de pandemia, onde a gente teve aqueles booms de valuations gigantescos, eu acho que ali as coisas começaram a entrar talvez num platô de realidade. E esse platô de realidade significa, óbvio, que a gente tem que fazer os investimentos pesados para crescer, mas isso tem que surgir algum resultado positivo, né? E o resultado positivo, obviamente, é o lucro ou algum crescimento que te dê um lucro em determinado momento, mas aquela história de ficar queimando caixa e gastando dinheiro só para crescer, eu acho que é algo que passou naquele momento e hoje está todo mundo bastante focado nesses 2 pilares que eu te mencionei, de crescimento e de rentabilidade. O investidor está mais seletivo também, né? Não está fazendo investimento por fazer. Isso não tenha dúvida alguma. E eu acho que isso vale tanto para a pessoa física que está fazendo seus próprios investimentos. Hoje, ele olha muito mais o que aquela companhia que ele está investindo faz, como estão os resultados financeiros, o que tem de planejamento para o futuro, assim como também os investimentos dos investidores institucionais nas companhias. Então, acho que o apetite continua, mas sem aquelas loucuras de antigamente. Tem o movimento da AI e tem o movimento do stablecoin, né? Quando a gente olha o mercado financeiro como um todo. Você fez uma leitura perfeita. A gente não consegue pegar mais o boom dos investimentos porque isso está acontecendo fora do Brasil, mas a gente consegue pegar o boom da usabilidade. Né? Como é que a gente usa AI, como é que a gente usa todos os rails do stablecoin para garantir mais eficiência, agilidade, rapidez. Então, eu acho que as empresas brasileiras e fintechs estão indo por esse caminho, a gente não é diferente.
né? A gente já tem vários agentes dentro da companhia fazendo desde recomendações de carteira para os assessores darem para os seus clientes na parte de investimentos. A gente tem os agentes usando algumas informações da companhia para fazer as campanhas de marketing, criativos, CRM. Então a gente já está usando isso de uma forma bastante robusta. Mas eu entendo que a gente ainda está só no começo desse processo, né? A AI é algo que a cada 2, 3 meses tem uma evolução bizarra em termos de produtividade, em termos de do que ela traz em relação à geração, né, de informação que ela mesma cria. Então acho que a gente ainda está engatinhando nesse processo, mas sem dúvida alguma é o que vai diferenciar a gente do resto. E nesse ambiente, quem sai na frente ou quem acaba pegando, né, essa mudança rápida que está acontecendo pode sair na frente. Inclusive, pode ser também essa via de crescimento que você falou, né? A gente cresceu bastante, né? Quase duplicou os números em 2 anos e olhando para frente tem muito mais para crescer. Dá para pegar esse gancho para aproveitar nessa via de expansão de vocês? Eu acho que dá. A gente na minha opinião, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, não é tudo que vai virar AI, né? Você sempre vai precisar das pessoas. A gente teve até uma discussão num painel ontem falando que o AI está substituindo quem é júnior e pleno nas empresas. Mas como é que você vai capacitar o sênior daqui 5, 10 anos se essas pessoas hoje não estão aqui dentro? Então, eu acho que é um mix das duas coisas no final das contas. É a tecnologia, obviamente, garantindo eficiência e garantindo mais produtividade, mas ainda a gente tem aquele toque humano para determinadas funções. Mas com certeza AI e stable são as vias de crescimento que a gente enxerga. Assim. Boa. E a gente está aqui em Nova York, obviamente, coração do mercado financeiro global e claro que vocês trabalham, né? Vocês têm o recorte das viagens, que acaba sendo a porta de entrada para os clientes, mas tem também a questão do mercado financeiro, de investimento internacional. O que a gente leva, né, daqui para lá, dessa cultura, dessa visão de longo prazo, de investimento? Que tipo de percepção a gente leva para o Brasil em encontros, em conversas que a gente tem por aqui? Acho que são várias, no final das contas. Eu acho que tem um tema de... toda essa parte de stablecoin está sendo muito falada aqui nos Estados Unidos, né? Vai ter uma votação de regulação agora, daqui uma semana. Então, acho que tem um tema de também como é que essas coisas novas, digitais, elas se inserem nas economias mais tradicionais. Então, acho que tem um tema importante aqui de disrupção de mercado mesmo, obviamente garantindo toda a regulação, que tudo esteja de acordo com o que está nas regras. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A evolução que eles têm tido aqui. Eu acho que a outra história é essa história da diversificação de fato, né? Não adianta você colocar os seus ovos todos numa cestinha, você tem que diversificar, e para diversificar você precisa entender os mercados e como é que eles operam. Então, aqui é algo que é bastante constante, isso acontece tanto no institucional quanto no indivíduo. Então, acho que tem um aprendizado de mercado nosso de também começar a ter essa visão bastante relevante e importante, algo que a gente, como trabalha com os investimentos internacionais no Brasil, já acaba fazendo de fato, mas a gente, como mercado, a gente pode avançar muito nesse tema também. Juros a patamares de 14%, 15%, ele acaba sendo, como você mencionou, um competidor implacável justamente porque se você não fizer nada, você consegue ter essa rentabilidade. Tem papel NTNB hoje a 7%, 7,5%. Então, com certeza, trabalhar nessa parte fiscal para diminuir as taxas de juros, elas acabam trazendo uma oportunidade, uma gama maior de investimento para os clientes, né? Quando a gente fala de mercado local no Brasil. Mas quando fala de mercado internacional, que é onde a gente está posicionado, as diversificações elas passam por diversos produtos, né? De bonds, treasuries, enfim. A gente tem hoje uma gama relevante de produtos e bem diversificados dentro do que a gente tem de prateleira hoje.